Você sabia que na guerra mais sangrenta da América do Sul, soldados brasileiros desenvolveram uma técnica de sobrevivência tão eficaz que salvou milhares de vidas? Pois é, meu amigo, a Guerra do Paraguai, entre 1864 e 1870, foi um inferno. Mais de 300 mil mortos. E sabe qual era o maior inimigo? Não eram as balas paraguaias, era a fome, a sede e as doenças. Acredita nisso? Mas os soldados brasileiros, muitos deles vindos do sertão, da Amazônia, do interior, aplicaram conhecimento ancestral que fez toda a diferença. Hoje você vai descobrir exatamente qual foi esse truque, como funcionava na prática e por que historiadores militares consideram isso um dos fatores decisivos da vitória brasileira. Fica comigo até o final, que eu vou te mostrar técnicas que funcionam até hoje em situações extremas. Vamos começar entendendo o contexto. A Guerra do Paraguai foi travada principalmente no Pantanal e em regiões alagadas do Paraguai. Imagine o cenário: milhares de soldados marchando por pântanos, cruzando rios, enfrentando calor de 40 graus, mosquitos transmitindo malária e febre amarela, água contaminada por todos os lados. As condições eram absolutamente brutais. E tem mais. As linhas de suprimento eram caóticas. Comida demorava semanas para chegar. Quando chegava, muitas vezes, estava estragada. Água potável era escassa. Remédios praticamente inexistentes. Os soldados precisavam sobreviver com o que encontrassem no ambiente. E aqui começou a diferença crucial entre o exército brasileiro e os outros. O exército brasileiro era composto por homens de todas as regiões do país, sertanejos do Nordeste que sabiam sobreviver em clima extremo, caboclos da Amazônia que conheciam plantas medicinais, gaúchos acostumados com vida dura no Pampa, pescadores do litoral que entendiam de água e navegação. Essa diversidade de conhecimento tradicional se tornou vantagem estratégica. Enquanto isso, o exército paraguaio, embora lutando em casa, era mais urbano. Muitos soldados vinham de Assunção e arredores. Não tinham o mesmo conhecimento de sobrevivência em ambiente hostil. E os exércitos argentino e uruguaio, aliados do Brasil, também enfrentavam dificuldades imensas com as condições. Agora, vamos ao truque principal que salvou o exército brasileiro: a purificação e obtenção de água em pântanos. Esse foi o conhecimento mais crítico. Por quê? Porque você pode ficar semanas sem comida, mas apenas 3 dias sem água. E no Pantanal, rodeado de água por todos os lados, os soldados morriam de sede. Parece ironia, mas é verdade. A água dos pântanos estava contaminada com bactérias, parasitas, resíduos de decomposição. Beber direto significava disenteria severa em 24 horas, cólera, morte em poucos dias. Os soldados paraguaios e argentinos bebiam a água disponível e adoeciam em massa. Registros históricos mostram que para cada soldado morto em combate, 4 morriam de doenças relacionadas à água contaminada. Mas os soldados brasileiros, principalmente os vindos do interior, sabiam técnicas ancestrais de purificação. Primeira técnica: identificação de água menos contaminada. Eles não pegavam água de qualquer lugar do pântano. Procuravam especificamente nascentes, pequenos olhos d'água que brotavam do chão. Como identificavam? Observavam onde a vegetação era mais verde e vigorosa, onde tinha presença de certos pássaros que só bebem água limpa. Segunda técnica: filtração básica com areia e carvão. Os soldados cavavam buracos próximos à margem dos rios. Faziam isso a cerca de 2 metros da água. Por quê? Porque a água infiltra pela areia e chega no buraco naturalmente filtrada. É o mesmo princípio de poços rasos. A areia funciona como filtro natural, removendo partículas grandes e muitas bactérias. Mas eles melhoravam esse método. Colocavam carvão de fogueira no fundo do buraco antes de deixar a água acumular.
O carvão absorve impurezas químicas e parte das bactérias. Esperavam 2 horas para a água infiltrar e decantar. A água que se acumulava no buraco era significativamente mais limpa que a água do rio. Terceira técnica: fervura quando possível. Claro que em situação de combate nem sempre dava para fazer fogo, mas quando estavam acampados, ferviam toda a água antes de beber. Muitos oficiais não entendiam por que isso era necessário. Não existia teoria dos germes ainda. Microbiologia era desconhecida. Mas os soldados do interior sabiam empiricamente que água fervida não deixava ninguém doente. Eles ferviam em panelas de metal, em capacetes, em qualquer recipiente disponível. Deixavam ferver por pelo menos 5 minutos. Depois deixavam esfriar em cantis. Essa prática simples reduziu casos de disenteria em até 70% comparado com tropas que não faziam isso. Quarta técnica: adição de folhas específicas na água. E aqui está conhecimento que vem direto dos indígenas e caboclos. Certas plantas têm propriedades antimicrobianas naturais. Os soldados conheciam essas plantas porque usavam no dia a dia antes da guerra. Folhas de goiabeira, por exemplo. Colocavam 3 ou 4 folhas de goiabeira em 1 litro de água e deixavam por algumas horas. A goiabeira contém taninos e compostos antibacterianos. Não purifica completamente a água, mas reduz significativamente a carga bacteriana. Folhas de pitanga tinham efeito similar. Casca de aroeira, quando encontravam, era ainda melhor. Um soldado registrou no diário: a água com folha de goiaba não dá a caganeira que mata os companheiros. Agora vamos para o segundo truque crucial: obtenção de alimento em ambiente hostil. As rações oficiais eram insuficientes e irregulares. Os soldados brasileiros precisavam complementar com o que encontrassem. E aqui o conhecimento de caça, pesca e coleta fez diferença brutal. Primeira fonte de alimento: jacarés e capivaras. O Pantanal está cheio dessas duas espécies. Os soldados brasileiros, especialmente os pantaneiros e os nordestinos acostumados com um ambiente similar, sabiam caçar esses animais. Jacaré é perigoso, mas tem muita carne. Uma capivara alimenta 10 homens facilmente. Eles usavam técnicas simples, mas eficazes. Para jacaré, armadilhas com corda e isca de carne podre. O jacaré morde a isca, a corda prende no dente, ele se debate, mas não consegue soltar. Matavam com tiro certeiro ou golpe de baioneta no ponto fraco do crânio. Para capivara, emboscada nas margens dos rios ao amanhecer, quando elas saem para se alimentar. Segunda fonte: peixes. O Pantanal tem abundância de peixes. Pintado, pacu, dourado, piranha. Os soldados pescavam com linha e anzol quando tinham. Mas desenvolveram também técnicas improvisadas. Usavam baionetas como arpão em águas rasas. Faziam armadilhas com galhos entrelaçados nos braços de rio, onde peixes ficavam presos. E tem uma técnica controversa, mas eficaz, que usavam: tinguijamento. Batiam cipó-timbó ou tingue na água. Essas plantas liberam substância que atordoa os peixes temporariamente. Os peixes flutuam na superfície e podem ser coletados facilmente. Depois de algumas horas, a substância se dilui e os peixes não coletados se recuperam. Não contamina permanentemente a água. Terceira fonte: frutas e palmito. O Pantanal tem várias palmeiras nativas: bocaiúva, acuri, buriti. Os cocos dessas palmeiras são comestíveis e nutritivos. Os soldados coletavam, quebravam, comiam a polpa e a castanha. O palmito do centro da palmeira também era extraído e comido cru ou cozido. Um único palmito alimenta 5 homens, mas tinha que saber identificar as espécies certas. Algumas palmeiras têm cocos venenosos ou muito amargos. Os soldados do interior ensinavam os outros, viraram professores informais de sobrevivência. Oficiais relatam que soldados sertanejos eram disputados entre as companhias porque sabiam achar comida onde não tinha nada. Quarta fonte: insetos e larvas.
Pois é, meu amigo. Em situação de fome extrema, os soldados comiam o que muita gente considera nojento. Larvas de palmeira, por exemplo. São grandes, brancas, cheias de proteína e gordura. Um punhado de larvas tem mais nutrição que um pedaço de carne magra. Formigas tanajura torradas, gafanhotos assados, cupins alados que aparecem após chuvas. Os indígenas brasileiros comem isso há milênios. Os soldados que vinham de comunidades com contato indígena já conheciam. Os outros aprenderam rápido quando a fome apertou. Registros mostram que essas fontes alternativas de proteína mantiveram unidades inteiras funcionais quando as rações acabavam. Terceiro truque importante: tratamento de feridas e doenças, sem hospitais de campanha, adequados, sem antibióticos. Feridas menores viravam gangrena fatal, mas soldados brasileiros aplicavam conhecimentos tradicionais de medicina que salvavam vidas. Primeira prática: limpeza de feridas com água fervida e sal. Parece óbvio hoje, mas na época muitos médicos militares ainda não faziam antisepsia adequada. Os soldados lavavam ferimentos com água que tinham fervido, adicionavam sal se tivessem. Sal tem propriedade antibacteriana leve, reduzia infecções. Segunda prática: aplicação de plantas medicinais, folhas de barbatimão maceradas sobre feridas. O barbatimão tem taninos que ajudam cicatrização e previnem infecção. Seiva de copaíba quando encontravam. A copaíba é antibiótica natural potente. Médicos paraguaios capturados ficavam impressionados vendo soldados brasileiros usando essas plantas com sucesso. Terceira prática: sanguessugas controladas. Pode parecer primitivo, mas em casos de inchaço por picada de inseto ou inflamação, sanguessugas removem sangue contaminado e reduzem pressão local. Os soldados sabiam usar isso porque era prática comum no interior do Brasil. Aplicavam a sanguessuga, deixavam sugar por alguns minutos, removiam. Muitos casos de inchaço severo melhoravam. Quarta prática: chás e infusões para doenças. Para febre, chá de casca de quina. Contém quinino natural, antitérmico. Para diarreia, chá de goiaba ou casca de cajueiro. Ambos têm taninos que combatem diarreia. Para malária, combinação de várias plantas que os indígenas usavam. Não curava completamente, mas reduzia sintomas e dava chance de sobrevivência até tratamento adequado. Quarto truque: proteção contra mosquitos e picadas. Malária e febre amarela mataram mais soldados que combate direto. Os mosquitos transmissores eram praga constante nos pântanos. Mas os soldados brasileiros sabiam como se proteger parcialmente. Primeira proteção: fumaça constante. Mantinham fogueiras acesas dia e noite nos acampamentos. A fumaça afasta mosquitos efetivamente. Dormiam próximos ao fogo, tolerando o calor para evitar as picadas. Segunda proteção: ungüentos naturais, gordura animal misturada com folhas maceradas de citronela ou hortelã ou erva cidreira. Passavam no corpo. O cheiro repele insetos. Terceira proteção: roupas embebidas em fumaça. Penduravam uniformes sobre fogueira para impregnar com fumaça. Roupas enfumaçadas mantinham mosquitos afastados por algumas horas. Quarta proteção: evitar áreas de maior concentração. Sabiam que mosquitos concentram perto de água parada, em horas específicas do dia. Evitavam essas áreas nesses horários quando possível. Agora vamos para a validação histórica. Relatórios militares da época, diários de oficiais e soldados. Todos confirmam que unidades compostas por soldados do interior brasileiro tinham taxas de sobrevivência muito maiores que unidades urbanas. Um relatório de 1867 mostra: regimento com maioria de sertanejos e caboclos teve mortalidade por doença de 12%. Regimento com maioria urbana teve mortalidade de 34%. Por quê?
Porque os soldados do interior aplicavam esses conhecimentos tradicionais, purificavam água melhor, encontravam comida em ambiente hostil, tratavam feridas com plantas, protegiam-se de mosquitos, sobreviviam onde outros morriam. Um oficial argentino escreveu: os brasileiros têm uma capacidade assombrosa de subsistir no pântano. Onde nossos homens definham, os deles prosperam. É como se o ambiente hostil fosse seu lar natural. Ele não entendia que era conhecimento, não genética ou sorte. Historiadores militares modernos analisam esses relatos e concluem que o conhecimento tradicional de sobrevivência foi vantagem tática real. Permitiu ao exército brasileiro manter operações prolongadas em território hostil. Enquanto inimigos perdiam efetivos para doenças e fome, os brasileiros mantinham capacidade de combate. O general Caxias, comandante brasileiro, era esperto o suficiente para reconhecer isso. Ele distribuía soldados experientes do interior entre todas as unidades, exatamente para disseminar esse conhecimento. Criou, sem saber, um sistema informal de treinamento em sobrevivência. Aplicações modernas dessas técnicas. Tudo o que os soldados fizeram na Guerra do Paraguai, você pode aplicar hoje em situações de camping, trilha ou emergência. Purificação de água com filtração natural e fervura. Funciona perfeitamente. Identificação de água limpa, observando vegetação e vida animal. Técnica válida. Obtenção de alimento através de caça, pesca e coleta. Habilidades úteis que poucos têm hoje. Uso de plantas medicinais para feridas e doenças. Muitas dessas plantas ainda existem e funcionam. Proteção contra mosquitos com fumaça e repelentes naturais. Alternativa viável a produtos químicos. E tem o aprendizado mais importante. Conhecimento tradicional não é superstição primitiva. É ciência empírica desenvolvida por tentativa e erro ao longo de gerações. Os soldados brasileiros sobreviveram aplicando sabedoria que vinha de sertanejos, indígenas, caboclos, pantaneiros, povos que vivem em harmonia com ambientes desafiadores há séculos. E aí, achou incrível? Pois é, meu amigo. Enquanto historiadores focam em batalhas e estratégias militares, o verdadeiro heroísmo estava na sobrevivência diária. Soldados brasileiros usando conhecimento ancestral para vencer o maior inimigo, o ambiente hostil. Esse capítulo da nossa história merece ser contado. Se você gostou deste vídeo, deixa o like aí embaixo. Ajuda o canal a crescer e continuar resgatando histórias esquecidas do Brasil. Se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos sobre história militar brasileira. Tem muito mais conteúdo incrível vindo. Comenta aí embaixo. Você conhecia essa história da Guerra do Paraguai? Alguém da sua família participou? Vamos trocar conhecimentos. E compartilha com quem gosta de história militar, sobrevivência ou história do Brasil. No próximo vídeo, eu vou te mostrar como soldados brasileiros na Itália, durante a Segunda Guerra Mundial, sobreviviam ao frio europeu sem equipamento adequado. As técnicas que desenvolveram impressionaram até os americanos. Não vai querer perder. Até a próxima!